Meus pais jogaram fora todas as fotos em que eu e meu irmão aparecíamos juntos, e 2 semanas antes do meu aniversário de 18 anos, me entregaram os papéis de emancipação. Quando perguntei o motivo, minha mãe gritou: "Por que não foi você naquele carro?" Fiquei sem reação. Isso foi há 3 meses. Ontem ela recebeu uma carta, ficou paralisada e não comeu nada desde então. Eu só queria encontrar as decorações de Natal na garagem quando meu mundo virou de cabeça pra baixo. Achei nossas fotos enfiadas em sacos de lixo. Tudo o que tinha de lembrança nossa foi descartado como se fosse algo sem valor. Já se passaram 3 anos desde o acidente, e ficou claro que meus pais não estavam só de luto. Estavam, aos poucos e de propósito, me apagando da história da família. Meu irmão Mitch morreu num acidente de carro aos 17. Era pra eu estar com ele naquela noite, mas estava gripado e fiquei em casa, doente. Que sorte a minha, né? Mas não parece sorte quando seus pais te olham como se você tivesse roubado o lugar do verdadeiro filho deles. Mitch era o orgulho da casa, capitão do time de futebol, ótimo aluno, o filho perfeito. E eu, sempre fui a estranha, calada, vivia desenhando e sofria com ansiedade. Pra completar, meus pais trabalham justamente ajudando gente com problemas parecidos. Minha mãe é terapeuta, meu pai coordena grupo de apoio ao luto. Se não fosse tão cruel, seria até irônico. Eles não bancam minha terapia, então trabalho numa livraria depois das aulas pra conseguir pagar as sessões. Ano passado nasceu o milagre deles, o Enzo, por fertilização in vitro. Um recomeço, vida nova, sem rastros do filho morto ou da filha que devia ter estado naquele carro. Um dia, ouvi minha mãe dizendo pra minha tia no telefone: "Agora é tudo mais simples, só temos uma criança pra cuidar." Finalmente conseguimos respirar. Uma criança, o bebê Enzo. Eu já tinha sido apagada da cabeça deles. No jantar, perdi a paciência e perguntei por que nossas fotos estavam no lixo. Minha mãe chorou e disse: "Não consigo mais olhar pra elas. Você tem os olhos dele." Meu pai bateu na mesa com tanta força que tudo chacoalhou. "Por que você faz questão de perturbar sua mãe?" Pouco depois veio a reunião de família. A mesa da sala estava cheia de papelada. Minha mãe com aquele sorriso engessado: "Você é tão madura, querida. Trabalha, paga sua terapia. Achamos que está na hora de formalizar essa nova etapa." Os papéis de emancipação estavam ali. Eles estavam me expulsando de casa, mas fingiam que era pra meu próprio bem. Meu pai disse: "Assim você vai ter mais liberdade pra se preparar pra faculdade. Sua tia Cara se ofereceu pra ajudar enquanto você se organiza." Vi o testamento dele na mesa quando ele pegou uma caneta. Tudo para o Enzo. 3 anos depois da morte do Mitch, eu já era só uma sombra. Assinei os papéis com as mãos tremendo. Antes que eu saísse, minha mãe me deu a mochila antiga do Mitch. "Fica com isso. Eu não aguento mais olhar pra ela." Dentro, encontrei um cartão de aniversário que ele tinha comprado pra mim quando eu faria 14 anos. Ele morreu 2 semanas antes de me entregar. Ficou escondido na gaveta de meias dele esse tempo todo. Estava escrito: "Para minha pessoa favorita no mundo. Mal posso esperar pra ver você crescer. Com amor, seu irmão mais velho." Chorei de soluçar naquela noite. Fui embora naquela mesma semana. Eles queriam que eu sumisse antes da festa de 1 ano do Enzo, porque minha presença era só um incômodo. Quando cheguei na casa da tia Cara, ela ficou perdida. Pensei que era só um fim de semana pra conversar sobre faculdade. Mostrei os papéis e vi o choque virar raiva no rosto dela. Aquele manipulador fez a mesma coisa quando nosso pai morreu. Ela ligou na hora pra amiga Claire, que é assistente social. Claire analisou tudo e avisou: "Isso é abandono fantasiado de independência." Eles planejaram cada detalhe. No mesmo dia, a tia Cara transformou o quarto de hóspedes no meu quarto, sem perguntas, só dizendo: "Agora você mora aqui." A verdade foi aparecendo aos poucos, como uma represa quebrada. Meus pais estavam espalhando pra todo mundo que eu era problemática e rebelde desde a morte do Mitch, que eu queria a emancipação pra me encontrar. Era tudo mentira deles. Fiquei relendo o cartão do Mitch sem parar, sentindo o amor puro do meu irmão enquanto nossos pais não suportavam nem olhar pra minha cara. Quando voltei pra buscar minhas coisas, encontrei o rascunho do livro deles sobre luto. 400 páginas. Eu sou citada só 2 vezes. Nas redes sociais deles, eu já nem existia mais. Só fotos da família perfeita de 3. Comecei a guardar provas com a ajuda da Claire. Minha terapeuta me ajudou a escrever uma carta pra família. Minha chefe, quando soube da história, me ofereceu trabalho em tempo integral. Depois que a carta chegou, a família começou a procurar respostas. Até minha avó desconfiou. Por que a Lily não veio no Natal? Ninguém quis ir à festa do Enzo sem mim. Meus pais entraram em pânico. Mudaram a história várias vezes. Se enrolaram nas próprias mentiras. Aí apareceram na casa da tia Cara, exigindo que eu confirmasse a versão deles. Tia Cara barrou os 2 na porta. "Vocês não vão chegar perto dela." Foi aí que minha mãe mostrou quem ela era de verdade. "Por que não foi você naquele carro?" Ela gritou isso na minha cara, alto o suficiente pra vizinhança inteira ouvir. No dia seguinte, acordei com 47 chamadas dela. Só que a mensagem do meu pai me gelou o sangue. "Sabemos o que você contou pra eles. Volte pra casa agora, ou vamos garantir que todos saibam a verdade sobre o acidente." Aquela ameaça ficou martelando na minha cabeça. Minhas mãos tremiam enquanto eu encarava o celular. Que verdade era essa? Não tinha segredo nenhum. Eu estava gripada, fiquei em casa. Mitch foi pra festa sozinho e nunca voltou. Tia Cara me achou sentada na varanda, agarrada no celular. Ela só disse: "Me mostra." Passei o telefone pra ela e ela ficou dura, o maxilar travado. Aquele manipulador engoliu em seco. "Arruma uma mala. Vamos pra casa da vovó." A viagem demorou 2 horas. Tia Cara fez 3 ligações tensas no caminho. Peguei fragmentos das conversas. Ameaçando o menor. Abandono documentado. Eles não vão sair impunes. Quando chegamos, a casa da vovó cheirava a pão doce e segurança. Ela só me olhou, abriu os braços e me abraçou forte. "Eu estava esperando você vir pra mim." Sentamos na cozinha enquanto tia Cara contava tudo. E a cada detalhe, o rosto da vovó foi endurecendo. Quando tocamos no assunto da ameaça do meu pai, ela se levantou e foi até o escritório, voltando com uma pasta pesada nas mãos. "Estou acompanhando tudo desde o funeral do Mitch", disse ela ao abrir a pasta. Lá dentro, tinha e-mails impressos, prints de tela, fotos. "Seu pai sempre foi manipulador. Vi ele fazer isso com seu avô. Não ia deixar ele fazer o mesmo com você." O primeiro papel me deu um nó no estômago. Era um e-mail da minha mãe para a irmã dela, de 2 anos atrás. "Estamos avaliando o que fazer com a Lily. Ela está ficando insuportável. Essa lembrança constante está acabando com o nosso casamento." 2 anos atrás. Eles já pensavam em se livrar de mim há 2 anos. A vovó virou a página. Os extratos bancários mostravam transferências para contas apenas no nome dos fundos universitários, que deveriam ser divididos entre o Mitch e eu. Tudo foi desviado. "Mas olha isso aqui", disse a vovó, puxando o último documento. "Foi isso que me fez tomar uma atitude." Era uma postagem do meu pai num grupo fechado de apoio ao luto nas redes sociais. "Nossa filha anda inventando histórias sobre a noite em que nosso filho morreu. Ela disse que estava doente, mas sabemos que fez ele ir sozinho porque não queria lidar com os amigos dele. Agora a culpa está matando ela, e desconta na gente." O horário da postagem era da semana passada, antes de me expulsarem, antes desse caos todo. "Eles estão dizendo por aí que fui eu que liguei para ele", sussurrei. "Estão espalhando muita coisa", respondeu a vovó com o semblante fechado. "Mas eu estou contando a verdade." Meu celular vibrou. Mensagem da minha prima Samantha. "Acabei de ouvir o que seus pais estão falando nos preparativos da festa do Enzo. Que você estava bêbada e convenceu o Mitch a ficar em casa para não ser pega." "Como assim? Bêbada?" "Gente, eu tinha 14 anos. Eu estava gripada. Minha mãe me deu remédio e mediu minha febre de 2 em 2 horas naquela noite." As mensagens começaram a pipocar. Primos, tias, tios. A história se espalhava rápido. Cada versão mais absurda que a anterior. Eu tinha feito o Mitch ir sozinho. Eu deveria ser a motorista. Eu estava bebendo em casa. "Estamos preparativos da festa do Enzo agora", falei, mostrando as mensagens para a vovó. Ela se levantou. "Ótimo. Então já sabemos
Sabemos onde encontrar todo mundo. O centro comunitário estava cheio de balões e fitas coloridas. O estacionamento lotado. Parentes de 3 estados vieram para o primeiro aniversário do Enzo. Lá de dentro dava pra ouvir a risada alta e forçada da minha mãe. Entramos juntos. Vovó no meio, tia Cara e eu ao lado. O salão ficou em silêncio. O rosto da minha mãe perdeu toda a cor. Meu pai veio na nossa direção. Mãe, agora não é hora. Sente-se, Roberto, ordenou a vovó. O tom de quem criou 4 filhos e enterrou o marido não deixava espaço para discussão. Ela foi até o meio do salão. Todo mundo olhava, meio perdido, esperando o que vinha. Tenho ouvido as histórias que andam contando sobre minha neta, começou ela. Sobre a noite em que meu neto morreu. Acho que está na hora de todo mundo ouvir a verdade. Minha mãe começou a chorar. Meu pai tentou interromper, mas a vovó calou os dois só com o olhar. A Lily estava gripada naquela noite. Eu sei porque estava no telefone com a mãe dela às 8. Ela encarou minha mãe. Você me disse que a febre dela tinha chegado a 39 milímetros e cogitava levá-la ao hospital. O clima mudou. As pessoas começaram a cochichar. Tenho os registros das ligações, continuou a vovó. Tenho o laudo do pronto-socorro do dia seguinte, quando a febre não baixou. Tenho os recibos das receitas. Tenho tudo. Ela pegou o celular e começou a ler mensagens daquela noite. Minha mãe avisando sobre minha febre, fotos minhas apagadas no sofá, claramente doente, a pulseira do hospital com a data. Quero saber, a voz dela ficou ainda mais firme. Por que meu filho e minha nora estão dizendo por aí que a filha de 14 anos estava bêbada? Por que estão dizendo que ela convenceu o irmão a ir sozinho? Por que estão jogando nas costas de uma criança a culpa por um acidente trágico que não teve nada a ver com ela? O silêncio foi total. O tio Christopher levantou. Disseram pra gente que ela ficou difícil depois do acidente, que começou a se rebelar, que queria a emancipação. Eles abandonaram ela, disse tia Cara sem rodeios. Jogaram fora todas as fotos dela com o Mitch. Tiraram ela do testamento. Expulsaram ela de casa 2 semanas antes de completar 18 anos porque não queriam ela nessa festa. Não é bem assim, começou meu pai. Eu tenho os papéis, falei baixo. Todos olharam pra mim. Os papéis de emancipação que vocês me obrigaram a assinar. Disseram que era pro meu bem. O testamento que vi em cima da mesa. O rascunho do livro onde sou mencionada 2 vezes em 400 páginas sobre luto e superação. A mãe da prima Fer ficou chocada. Você escreveu um livro sobre luto e não incluiu sua filha viva? Ela estava enfrentando problemas, disse minha mãe, quase sem voz. Precisava de espaço pra se recuperar. Ela precisava era de paz, rebateu a vovó, firme. Precisava de apoio, de terapia. E vocês se recusaram a pagar, mesmo sendo profissionais de saúde mental. Nós oferecemos, tentou meu pai de novo. Vocês não ofereceram nada, falei, sentindo a voz finalmente sair. Trabalho 30 horas por semana pra pagar minha terapia. Vocês não compram comida pra mim faz 1 ano. Tiveram outro filho pra substituir nós 2. E quando isso não bastou, decidiram me apagar de vez. Não seja dramática, disse minha mãe. Peguei o cartão de aniversário do Mitch. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia em voz alta. Para minha pessoa favorita no mundo. Mal posso esperar pra ver você crescer. Com amor, seu irmão mais velho. Minha voz falhou. Vocês esconderam isso de mim por 3 anos. Esconderam a última coisa que meu irmão escreveu pra mim porque não aguentavam saber que ele me amava. Tia Claire, que registrava tudo, se aproximou. Estou ajudando a Lily a lidar com essa situação de forma profissional. O que eu vi aqui configura abandono e abuso emocional. E agora, espalhar mentiras sobre o papel dela na morte do Mitch é simplesmente inaceitável. O salão virou um tumulto. Parentes discutiam. Alguns defendendo meus pais, outros chocados. O bebê Enzo começou a chorar na cadeirinha. No meio disso tudo, a vovó ficou firme como uma rocha. Quando o barulho acalmou, ela falou de novo. Já tomei minhas decisões. Roberto e Patrícia, vocês mostraram quem são. O jeito que tratam a própria filha mostra como vão tratar o Enzo se ele não corresponder ao que esperam. Ela tirou um envelope da bolsa. Mudei meu testamento. Vocês 2 estão completamente fora. A Lily vai receber a parte dela, assim como o Enzo, mas por meio de um fundo administrado pela Cara. Vocês não vão ver 1 centavo. Dessa vez minha mãe chorou de verdade, enquanto o rosto do meu pai ficou roxo de raiva. Você não pode fazer isso. Ele gaguejou. Mas minha avó respondeu tranquila. Posso sim, e já fiz. Meu advogado já deu entrada nas alterações. Também pedi pra ele ficar de olho em qualquer tentativa de difamação contra a Lily. Se continuarem com essas mentiras, vamos tomar as medidas legais cabíveis. E então ela olhou para o resto da família. Quem quiser acreditar nas mentiras deles em vez das provas pode se retirar. Essa festa agora é pra celebrar a verdade e receber minha neta de volta. O salão se dividiu. Alguns parentes saíram, furiosos com meus pais, enquanto outros, como a Samantha e os pais dela, preferiram ficar. O tio Christopher veio até mim, pediu desculpas e disse que devia ter questionado a história desde o início. Quando meus pais pegaram o Enzo pra ir embora, minha mãe me lançou um último olhar. Espero que você esteja feliz. Você destruiu essa família. Fui direta. Não, quem destruiu foram vocês. Quando decidiram que eu era descartável, eu só me recusei a desaparecer em silêncio. Eles foram embora levando meu irmãozinho junto. Meu coração apertou pelo Enzo, mas minha avó apertou minha mão e sussurrou. O fundo é blindado. Eles não podem mexer no dinheiro dele. E a Cara vai garantir que ele saiba a verdade quando crescer. Você não perdeu seu irmão pra sempre. A festa seguiu sem a presença deles. Menor, mais tranquila, mais verdadeira. Durante toda a tarde, parentes vieram conversar comigo, pedir desculpas por terem acreditado nas mentiras, lembrar do Mitch, me acolher de volta. Na volta pra casa, já à noite, a tia Cara segurou minha mão e disse: Você foi incrível hoje. O Mitch teria orgulho. Pensei no meu irmão, no cartão guardado no bolso. Na verdade, finalmente vindo à tona. Sabia que o caminho dali em diante não seria fácil. Ainda precisava de terapia. Ainda tinha pesadelos. Ainda tinha que descobrir como seguir a vida sem meus pais. Mas eu tinha minha avó. Tinha a tia Cara. Tinha a verdade ao meu lado. E de algum jeito isso parecia suficiente pra recomeçar. As semanas depois da confusão na festa foram um misto de alívio e confusão. Meu celular não parava de apitar com mensagens de parentes tentando entender o que realmente tinha acontecido. Alguns, que tinham ido embora com meus pais, começaram a procurar contato de novo, fazendo perguntas que deveriam ter feito há anos. Tia Cara improvisou uma mesinha no meu quarto pra eu organizar toda a papelada que a vovó me entregou. Extratos bancários, e-mails, prints de postagens em redes sociais onde meus pais vinham montando a versão deles há anos. As provas eram tão claras que doía no peito. Não foi só uma decisão repentina de me abandonar depois que o Mitch morreu. Eles foram planejando me afastar da família aos poucos, mantendo a fachada de pais enlutados e profissionais da saúde mental. O trabalho na livraria virou meu refúgio. Dona Oliver, minha chefe, me apoiou desde o começo, ajustou meus horários para que eu pudesse ir à terapia e até me deixava estudar pro supletivo nos momentos mais calmos. O cheiro de livro e café me trazia de volta pro chão quando tudo parecia desmoronar. 3 dias depois da festa, minha prima Samantha apareceu na livraria durante meu turno. Ela estava exausta, com olheiras tão fundas quanto as minhas. Sentamos no depósito no meu intervalo, enquanto ela me contava o que estava rolando na parte da família dos meus pais. Eles estão dobrando a aposta, disse ela, agarrada numa caneca de chá. Sua mãe ligou pra minha mãe chorando, dizendo que você virou todo mundo contra eles. Falou que você manipulou a vovó pra mudar o testamento. Eu ri, mas saiu amargo. Claro, porque uma garota de 17 anos tem todo esse poder sobre a vovó. Pois é, mas estão espalhando pra família que você planejou tudo desde que o Mitch morreu. Dizem que você queria a parte dele. A voz da Samantha ficou mais baixa. Estão dizendo que você tinha inveja dele. Aquilo doeu como um soco. Inveja. Claro que às vezes eu sentia. O Mitch era perfeito. Eu era a estranha. Mas eu amava
amava meu irmão mais que tudo. Ele era meu protetor, meu melhor amigo, a única pessoa que nunca me fez sentir menos. Estão falando também que a tia Cara te orientou, continuou Samantha. Que ela sempre teve ressentimento do seu pai por ele ser o filho favorito. E agora tá usando você pra se vingar. Pensei na tia Cara, que me acolheu sem pensar duas vezes. Que virou a vida do avesso pra me dar um lar. A ideia de que ela me usava por uma rixa antiga era absurda. Mas conhecendo meus pais, dava pra entender como eles conseguiam distorcer tudo. Eles sempre foram ótimos em fazer a versão deles parecer a mais razoável. Naquela noite, eu, tia Cara e a Claire, amiga dela, assistente social que vinha nos ajudando, jantamos juntas. Claire trouxe uma notícia que me gelou. Seus pais estão entrando em contato com o serviço social, disse com cuidado. Estão alegando que você fugiu e foi manipulada por parentes. Querem que você volte pra casa. Mas eu sou emancipada, respondi com uma voz trêmula. Eles assinaram os papéis. Claire sorriu. Justamente por isso não vai pra frente. Mas mostra que eles estão tentando controlar a narrativa, usando até as autoridades. A tia Cara estava visivelmente tensa. O que a gente faz? Claire tirou uma pasta da bolsa. Guardem tudo. Cada contato, cada mensagem, qualquer tentativa de aproximação. Já conversei com a assistente social responsável pelo caso deles. Ela quer entender por que 2 profissionais de saúde mental obrigaram a filha a pedir emancipação. A ironia disso não passou despercebida pra mim. Meus pais passaram a vida ajudando outras famílias a se reconstruírem, mas destruíram a nossa de forma sistemática. Meu pai liderava grupos para pais enlutados, enquanto dizia pra eles que a filha viva tinha matado o irmão. Minha mãe orientava famílias traumatizadas enquanto traumatizava a própria filha. As semanas seguintes viraram um jogo cuidadoso de registrar tudo e manter distância. Meus pais começaram a tentar me encontrar. Primeiro ligando, depois aparecendo em lugares onde achavam que eu estaria. Foram 2 vezes à livraria, mas Dona Oliver foi firme. Avisou calmamente que eles estavam invadindo propriedade privada e precisavam sair. Na segunda visita, ela chamou a polícia, que os retirou. Depois tentaram a escola, sem saber que eu já tinha saído pra focar no supletivo após a emancipação. A secretária ligou pra tia Cara, sem entender por que pais tentavam acessar registros de uma aluna já desligada. Cada tentativa foi registrada. Todas as mentiras deles estavam registradas. A Claire foi fundamental, ajudando a gente a organizar tudo numa linha do tempo, que deixava claro como as manipulações só aumentavam. Mas o verdadeiro baque veio quando o tio Christopher ligou para a tia Cara depois de um congresso, onde encontrou um colega do meu pai da rede de apoio ao luto. Esse colega puxou o tio de lado, preocupado. O Robert não para de falar da filha faz meses, contou ele. Só que cada hora a história é uma. Primeiro, ela tinha problemas, mas estava sendo acompanhada. Depois, passou a rejeitar ajuda. De repente, estava inventando mentiras sobre o acidente. Agora parece que foi sequestrada por parentes. A gente está ficando preocupado. Até o pessoal do trabalho do meu pai já estava percebendo as contradições. O tio Christopher passou o telefone da vovó para esse colega, sugerindo que ele escutasse o outro lado da história. A partir daí, a vovó virou um furacão. Depois de anos sendo aquela matriarca discreta, sempre organizando festas e enviando cartões de aniversário, decidiu que não ia mais engolir nada calada. Foi atrás de cada parente, cheia de documentos e da fúria de uma avó que não aceita injustiça. A divisão na família piorou, mas não foi do jeito simples que meus pais imaginaram. Gente que antes ficava do lado deles começou a questionar. Por que nunca contaram que eu era emancipada? Por que a versão da noite do acidente mudava o tempo todo? Por que esconderam o cartão de aniversário do Mitch por 3 anos? Minhas sessões com a terapeuta ficaram cada vez mais pesadas, porque eu precisava lidar não só com o luto do Mitch, mas também com o trauma de ser apagada justamente por quem deveria me acolher. A doutora Martinez me ajudou a perceber que o luto dos meus pais tinha virado algo tóxico, e eu me tornar o alvo de toda a dor e culpa deles. Eles precisam de alguém para culpar, explicou ela numa sessão. A ideia de perder um filho por acaso é insuportável para algumas pessoas. Se conseguem te responsabilizar, tudo ganha uma lógica, um motivo, algo que faz sentido para eles. Mas eu estava doente, repeti pela 1000ª vez. Eu estava com gripe, tem como provar. Quando a dor fala mais alto, fatos não importam, disse a doutora Martinez com toda a delicadeza do mundo. O absurdo é que meus pais, sendo profissionais de saúde mental, não conseguem enxergar a própria situação. Deve ser uma dissonância cognitiva brutal. Eu pensava muito nisso. Eles sabiam escrever e falar sobre luto, superação, até escreveram um livro sobre seguir em frente, mas não conseguiam pôr nada em prática. Ficaram presos num ciclo de culpa e negação, preferindo perder a filha viva a encarar o fato de que, às vezes, tragédias simplesmente acontecem. A coisa saiu do controle de vez quando a vovó recebeu uma notificação extrajudicial do advogado dos meus pais, acusando ela de difamá-los ao espalhar mentiras sobre como fui tratada, exigindo que parasse de falar com a família e se retratasse em relação ao testamento. A resposta da vovó? Contratou um advogado e partiu pra cima com provas das difamações feitas contra mim. E-mails do meu pai me culpando pela morte do Mitch, posts nas redes sociais me pintando como problemática e manipuladora, e mentiras documentadas sobre a noite do acidente. Querem guerra judicial? A vovó disse no jantar, com aquele jeito firme dela. Tudo bem, tenho tudo documentado há 3 anos. Vamos ver se gostam quando usam os próprios métodos contra eles. O advogado dela era detalhista ao extremo. Mandou uma resposta não só negando as exigências deles, mas deixando claro o que poderia acontecer se continuassem inventando coisas sobre mim. Incluiu prints dos posts do meu pai no grupo de apoio ao luto, mostrando as versões que mudavam e as mentiras sobre minha participação no acidente do Mitch. E então meus pais decidiram ir além, criando um blog sobre alienação parental, dizendo que eu tinha sido afastada deles por parentes manipuladores. Nunca citaram meu nome, só usavam nossa filha sobrevivente. Mas qualquer um que conhecesse a história sabia quem era. Era doloroso ler aquilo. Eles se colocavam como vítimas, pais que perderam 2 filhos, um para a morte, outro para a manipulação da família. Escreviam sobre como doía ver a filha se recusar a voltar, como era cruel serem excluídos da minha vida, como sofria vendo eu sendo envenenada contra eles. Cada texto era uma aula de distorção dos fatos. A emancipação forçada por eles virou o abandono da minha parte. As fotos que jogaram fora passaram a ser lembranças insuportáveis demais para ficar à vista. O cartão de aniversário que esconderam virou algo guardado para o momento certo. Mais uma vez, a Claire ajudou a gente a registrar cada postagem, anotando mentiras e contradições. O IP do blog mostrava que os textos vinham do computador do escritório do meu pai. Ou seja, ele escrevia essas histórias enquanto fingia ajudar outras famílias com seus traumas. O estopim foi quando publicaram um texto sobre a noite da morte do Mitch. Na versão deles, eu teria sido insuportável, me recusando a ir com o Mitch, inventando desculpas, dando a entender, sem dizer claramente, que meu egoísmo o mandou sozinho para a morte. Passei mal depois de ler. A tia Cara me encontrou no banheiro, no chão, tremendo e chorando. A culpa que me acompanhava há 3 anos. Culpa de sobrevivente, como minha terapeuta dizia. Parecia mais forte do que nunca. Mesmo sabendo que era tudo mentira, mesmo com todas as provas de que eu estava doente, as palavras deles me atingiram profundamente. Eles querem te quebrar, disse a tia Cara, me abraçando enquanto eu desabava. Querem que você volte rastejando, que aceite a versão deles, que assuma esse papel de filha problemática que eles inventaram. Mas eu não era essa filha. Eu era a garota que sobreviveu à perda do irmão e ao abandono dos pais, que trabalhava o dia inteiro enquanto estudava para terminar o supletivo, que fazia terapia e encarava a cura de verdade, enquanto eles se escondiam atrás de aparências. A vovó convocou uma reunião de emergência da família. Nem todos foram, mas quem precisava estar, estava. Ela mostrou tudo. As postagens do blog, as ameaças legais, as mentiras cada vez maiores. Apresentou a
documentação, a linha do tempo que a Claire montou, o padrão claro de manipulação e abandono. Quero que todo mundo entenda, disse a vovó com a voz forte. Isso não é sobre tomar partido numa briga familiar. É sobre proteger uma criança que foi sistematicamente machucada por quem devia protegê-la. O tio Christopher, depois daquele congresso, foi atrás e fez a própria investigação. Ele foi atrás dos amigos do Mitch da época do colégio, aqueles que estavam na festa naquela noite. Todos confirmaram que eu realmente deveria ter ido, mas estava doente demais. Um deles ainda tinha mensagens antigas do Mitch, brincando que seria o único sóbrio porque a irmã mais nova, que sempre era a motorista da vez, estava em casa, derrubada por uma gripe forte. As provas eram claras, mas meus pais tinham construído a versão deles com tanto esmero que admitir a verdade seria reconhecer 3 anos de crueldade consciente. Ao invés disso, se fecharam ainda mais. Começaram a ir a encontros de família onde sabiam que eu estaria, só para provocar confrontos. No baile de formatura do primo Fer, minha mãe me encurralou no banheiro, chorando e implorando para eu voltar. A gente pode ajeitar tudo, ela dizia, agarrando minhas mãos. É só falar pra todo mundo que você se confundiu, entendeu tudo errado. A gente faz terapia em família, resolve isso. Com você de terapeuta? Rebati, me afastando. Mãe, você precisa de ajuda de verdade, não de teatro pra plateia. Na hora, o rosto dela mudou. As lágrimas sumiram. Você sempre teve inveja dele, sussurrou. Talvez não tenha convencido ele a ir sozinho, mas ficou feliz quando ele morreu. Assim, finalmente, ia ser filha única. A acusação foi tão cruel, tão calculada pra machucar, que tive vontade de rir. Ali estava minha mãe de verdade, por trás da pose de terapeuta. Alguém disposto a ferir a própria filha pra não encarar a própria dor. Saí do banheiro direto pra tia Cara. Fomos embora da festa, não sem antes vários parentes verem minha mãe me seguir, encenando o papel de mãe enlutada pra quem quisesse ver. Depois disso, os posts do blog ficaram ainda mais agressivos. Meu pai começou a escrever sobre síndrome da falsa memória, insinuando que eu tinha sido levada a acreditar em coisas que nunca aconteceram. Falava de como o luto pode deixar filhos vulneráveis à manipulação, como parentes bem intencionados podem, sem querer, inventar histórias. Era cruel na sutileza. Usando palavras de efeito e termos psicológicos, fazia parecer que a versão deles era sensata, profissional, cheia de embasamento. Quem não sabia de tudo, podia até acreditar. Só que a gente tinha algo mais forte que a narrativa cuidadosamente montada deles. A verdade, registrada e inegável. Tínhamos testemunhas do comportamento deles. 3 anos de provas mostrando um padrão de abandono e abuso emocional. A disputa de versões só crescia. Meus pais deram entrevistas para podcast de apoio ao luto, sempre desviando dos detalhes, desenhando o retrato de pais destruídos pela interferência da família. Criaram um grupo de apoio para pais que alegam alienação, usando os títulos profissionais para dar peso às mentiras. Cada passo, a gente respondia com documentação. Claire nos colocou em contato com uma advogada especialista em difamação. Os posts, as entrevistas, as falas no grupo. Tudo arquivado como prova de uma campanha contínua para destruir minha reputação e saúde mental. A família, exausta, começou a se dividir. Uns se afastaram de vez, cansados do conflito. Outros escolheram um lado pelo afeto, não pela verdade. A família que nunca perdia um feriado, um aniversário, agora estava rachada de um jeito que talvez nunca se resolvesse. Apesar de tudo, eu tinha meu porto seguro. Vovó, sempre protetora. Tia Cara, que mudou tudo para me acolher. Claire, que usou seu conhecimento para me proteger. Minha terapeuta, me ajudando a enfrentar o trauma. Dona Oliver, garantindo emprego e um lugar seguro para mim. O mais irônico era que, quanto mais meus pais tentavam me pintar de problemática, mais gente se mostrava disposta a me apoiar e cuidar de mim. Cada mentira era respondida por alguém que viu o que eles fizeram. Cada tentativa de me isolar só fortalecia os laços com quem enxergava além da fachada deles. Quando o verão acabou e veio o outono, as coisas entraram num equilíbrio estranho. Meus pais continuavam encenando o papel de pais injustiçados e sofredores. Eu seguia com minha vida, estudando pro supletivo, guardando dinheiro pra faculdade, indo à terapia, me curando do jeito que eles nunca quiseram ou não sabiam. O fundo que a vovó criou pra mim e pro Enzo era intocável, protegido por documentos que garantiriam que meu irmão teria recursos, não importa o que nossos pais inventassem pra ele. E eu mantinha a esperança. Um dia, quando ele fosse grande o bastante pra perguntar, a verdade estaria lá, registrada e impossível de negar. Só que a verdade tem um preço alto. As reuniões de família eram divididas, com horários calculados pra evitar encontros entre mim e meus pais. Relações de uma vida inteira se quebraram ou ficaram por um fio. Os álbuns de fotos, que antes mostravam uma família unida, agora tinham espaços vazios, rostos faltando, buracos onde antes havia conexão. Mesmo assim, não me arrependo de ter rejeitado a versão deles. Aceitar a culpa pela morte do Mitch, fingir que o abandono deles foi escolha minha, teria acabado comigo de um jeito que nenhuma briga familiar conseguiria. No aniversário de 21 anos do Mitch, peguei de novo o cartão que ele me deu. Para minha pessoa favorita no mundo, mal posso esperar pra ver quem você vai se tornar. Ele nunca veria quem eu me tornei, mas eu estava decidida a ser alguém de quem ele teria orgulho. Não a filha problemática da história dos meus pais, mas alguém que sobreviveu e não deixou a dor dos outros definir sua própria verdade. A guerra deles continuava. Meus pais não davam sinal de aceitar a realidade e seguiam tentando reescrever a história. Mas eu tinha algo que eles nunca teriam: coragem de encarar a verdade, por mais dura que fosse. E, a cada dia, a cada sessão de terapia, a cada momento de carinho com quem me amava de verdade, eu ficava mais forte. Aquela menina que achou sacos de lixo cheios de fotos na garagem não existia mais. No lugar dela, alguém mais forte, mais marcada, mais impossível de ser quebrada. Meus pais tentaram me apagar, mas acabaram me transformando em alguém que nunca mais aceitaria ser invisível. A guerra da narrativa familiar ia continuar, mas agora eu não estava mais sozinha. A verdade tem seu próprio peso, e o tempo sempre dá um jeito de mostrar aquilo que tantos tentam esconder. Um dia, tudo isso viria à tona. Até lá, eu continuaria seguindo em frente, registrando cada detalhe, construindo minha própria verdade. Na manhã depois do aniversário do Mitch, acordei e já encontrei a tia Cara ao telefone. A voz dela, tensa e incisiva, atravessava as paredes finas do nosso apartamento. Quando ela desligou, me viu na cozinha preparando cereal. Era o seu tio Christopher, avisou, massageando as têmporas. Seus pais apareceram lá na casa dele às 6 da manhã e exigiram que ele convencesse a vovó a desfazer as mudanças no testamento. Minha colher ficou parada no ar. Eles estavam mesmo perdendo o controle. Ele gravou tudo, continuou a tia Cara. Seu pai ameaçou trazer à tona um negócio antigo de 20 anos atrás, caso Christopher não ajudasse. Sua mãe só chorava, dizendo que todo mundo virou as costas pra eles. Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Nós duas travamos. Olhei pelo olho mágico e vi uma mulher de roupa social segurando uma prancheta. Oficial de justiça, anunciou quando a tia Cara abriu a porta. Entregou um envelope. Você foi intimada. Sentiu o estômago despencar enquanto a tia Cara lia os papéis. Eles estão questionando a sanidade da vovó. Ela disse, num tom frio, alegam que ela foi manipulada por conta de um suposto declínio
declínio cognitivo. Os papéis tremiam nas mãos dela. Meus pais estavam tentando anular as mudanças no testamento, atacando justamente a mente da vovó, a mesma que vinha anotando meticulosamente o comportamento deles há 3 anos. Em menos de 1 hora, já estávamos reunidas na casa da vovó com a Claire e a advogada da família. Vovó sentou na mesa de jantar, lendo o processo com firmeza. Eles querem jogar baixo, disse ela serena. Então vamos mostrar o que é estar preparada. O advogado, Sr. Harrison, espalhou documentos na mesa. Já imaginava que fariam isso. Sua avó fez uma avaliação cognitiva completa há 6 meses, quando veio falar comigo sobre as mudanças. Resultado impecável. Vovó puxou outra pasta. Também tive 2 testemunhas em cada assinatura, ambas prontas para atestar minha lucidez. Claire acrescentou sua documentação. Tenho registrado tudo profissionalmente. O comportamento dos seus pais só reforça o motivo das mudanças no testamento. Meu celular vibrou. Mensagem da Samantha. Emergência. Olhe o Facebook da sua mãe. O post fez meu sangue gelar. Minha mãe tinha publicado uma foto minha e do Mitch de anos atrás, com uma legenda enorme dizendo que perdeu os 2 filhos, um pra morte, outro pra manipulação da família. Mas os comentários eram o pior. Ela respondia às pessoas expondo detalhes íntimos e falsos sobre minha saúde mental, me pintando como instável e perigosa. Ela está quebrando o sigilo profissional, disse Claire, lendo por cima do meu ombro. Como terapeuta licenciada, ela não pode divulgar mentiras sobre sua saúde mental, nem sendo sua mãe. O Sr. Harrison já foi documentando os posts. Isso é difamação e quebra de ética profissional. Precisamos denunciar ao conselho. Os dias seguintes foram uma correria para organizar toda a papelada. A tentativa dos meus pais de alegar incapacidade mental da vovó tinha saído pela culatra. Não só tínhamos provas da sanidade dela, como o processo dele só escancarava o desespero. Christopher apareceu com um pendrive. Estou gravando tudo com eles desde a festa, contou. No começo me senti mal, mas depois do que tentaram fazer lá em casa, não vou mais proteger. As gravações eram comprometedoras. Meu pai admitindo que precisava da herança para cobrir dívidas de investimentos errados. Minha mãe planejando como me fazer parecer instável. Os dois discutindo formas de me isolar. A tia Laura, mãe da prima Fair, ligou com uma novidade. Falei com 3 pais do grupo de apoio ao luto que seu pai coordena. Eles estão trocando histórias. Ele muda a versão conforme a plateia. O castelo de cartas estava ruindo. O pessoal do grupo de apoio começou a conversar, percebendo as contradições do meu pai. A clínica da minha mãe começou a ser questionada pelos posts dela. A fachada profissional, construída com tanto esforço, estava rachando. Até que chegou a reunião decisiva. O advogado da vovó pediu uma conferência para tentar evitar uma briga judicial longa. Meus pais chegaram com o advogado deles, abatidos. Minha mãe, sempre impecável, parecia desarrumada. Meu pai, normalmente confiante, só demonstrava desespero. A sala de reuniões do Sr. Harrison parecia sufocante. Sentei entre a vovó e a tia Cara, tentando conter o tremor das mãos. Do outro lado, meus pais nem olhavam na minha direção. O advogado deles abriu. Meus clientes aceitam retirar a contestação da capacidade da Sra. Hubert, se ela concordar em reinseri-los no testamento. A risada da vovó foi afiada. Tenho uma contraproposta. Eles abrem mão de tudo, param com a difamação e aceitam uma ordem de restrição em relação a Lily. E eu não levo adiante as denúncias que poderiam destruir a carreira deles. O suspiro da minha mãe foi alto. Meu pai ficou lívido. O Sr. Harrison passou uma pasta pela mesa. Temos provas suficientes de má conduta profissional. Postagens nas redes quebrando o sigilo de pacientes. Gravações de denúncias falsas. Documentação de abuso emocional enquanto atuavam como profissionais. Você está blefando, respondeu meu pai. Mas a voz denunciava o medo. Página 12, disse o Sr. Harrison tranquilo. O print de você dizendo no grupo de apoio que a Lily causou a morte do Mitch. Página 18, o post da sua esposa no Facebook alegando doenças nunca diagnosticadas. Página 24, a gravação em que você admite ter mentido sobre a noite do acidente. O silêncio só era quebrado pelo folhear das páginas. A expressão do advogado deles escurecia a cada nova prova. Precisamos conversar em particular com nossos clientes. Ele falou por fim. Esperamos no saguão. Tia Cara apertava minha mão. Vovó, firme. Claire digitava anotações no celular, registrando tudo. 20 minutos depois, nos chamaram de volta. Minha mãe chorava baixinho. Meu pai encarava a mesa. Meus clientes aceitam todos os termos, disse o advogado derrotado. Nada de contato com a Lily. Nada de difamação. Eles assinam o necessário para garantir a integridade do fundo. E o blog? Perguntou o Sr. Harrison. Deletado em até 24 horas, confirmou o advogado. Todos os posts, todas as menções. A papelada ainda tomou mais 1 hora, com ordens de restrição, termos de cessar e desistir, declarações reconhecendo a validade do fundo. Cada assinatura parecia levantar mais uma barreira entre a gente. Mas dessa vez, esses muros eram para proteger, não para aprisionar. Quando estávamos quase saindo, minha mãe falou do nada. Preciso dizer uma coisa. Todo mundo ficou tenso. O advogado dela até tentou interromper, mas ela fez sinal para ele parar. Eu sei que você não vai acreditar, ela disse, me encarando de verdade pela primeira vez em meses. Mas eu amei o Mitch, e amei você também. Só que, quando ele morreu, eu desmoronei. E, ao invés de enfrentar essa dor, deixei que ela contaminasse tudo. Meu pai ficou calado, o maxilar travado. Eu sei que isso não é desculpa pra nada, continuou minha mãe, já chorando. Eu virei uma pessoa horrível. Agora consigo enxergar. O que a gente fez? As mentiras? Não tem justificativa. Então por quê? Perguntei quase num sussurro. Por que você jogou fora nossas fotos? Por que escondeu o cartão dele? Por que tentou me apagar da sua vida? O choro dela vinha aos trancos. Porque você sobreviveu. E toda vez que eu olhava pra você, via o Mitch. E cada vez que via o Mitch em você, era obrigada a encarar que ele não estava mais aqui. Era mais fácil pôr a culpa em você do que admitir que eu estava me afogando. Já chega, cortou o advogado. É melhor irmos. Eles saíram sem mais uma palavra. Meu pai nem sequer me olhou. Depois disso, tudo aconteceu rápido. Em poucos dias, o blog sumiu do mapa, desapareceram os posts nas redes sociais. O grupo de apoio pediu pro meu pai se afastar, depois que vários membros começaram a levantar questões. O consultório da minha mãe entrou em recesso. Parentes que antes não se posicionavam, começaram a me procurar, pedindo desculpas. As provas do processo já tinham circulado pela família. O tio Christopher virou nosso maior aliado, mandando os áudios pra quem ainda duvidava. 2 semanas depois, chegou um pacote inesperado, sem remetente, mas eu reconheci a letra do meu pai. Dentro, uma caixinha com o anel de formatura do Mitch e um pendrive. Lá tinham centenas de fotos minhas com o Mitch ao longo dos anos. Aniversários, natais, tardes aleatórias de terça-feira. Tudo o que eles tinham jogado fora um dia, mas meu pai tinha guardado cópias digitais. Não veio bilhete, nem explicação, só as fotos. Passei horas revendo tudo com a tia Cara e a vovó, dando risada das caretas do Mitch, chorando com os momentos espontâneos que eu já nem lembrava mais. Foi como recuperar uma parte dele. 1 mês depois, a papelada do fundo ficou pronta. A vovó, a tia Cara e o Sr. Harrison organizaram tudo direitinho. Minha parte ia cobrir faculdade e moradia, com uma reserva extra disponível quando eu fizesse 25 anos. A do Enzo era ainda mais protegida. Só podia
mexer pro estudo ou saúde, até ele completar 18. Depois disso, os saques seriam limitados. Ele vai ficar bem, disse minha avó, enquanto assinávamos os últimos papéis. Quando chegar a hora dele perguntar, a gente vai ter respostas. A verdade vai estar esperando por ele. Por causa das restrições, eu não podia ver meu irmãozinho, mas minha avó pensou nisso também. Ela criou um fundo só pra terapia de família quando o Enzo fizesse 16, caso ele quisesse se reaproximar de mim. A dona Oliver me ofereceu uma promoção pra assistente de gerente na livraria, e esse dinheiro extra ia me permitir diminuir as horas quando começasse a faculdade. As notas do supletivo foram boas. Consegui várias oportunidades de bolsa. A doutora Martinez me ajudou a entender o luto estranho de perder pais que ainda estão vivos. Às vezes, ela disse numa das sessões, o melhor é aceitar que alguns laços não têm conserto. Não é seu papel resolver isso. É construir uma vida onde a ausência deles não te defina.